O deputado Eduardo Bolsonaro botou tudo a perder. Aquela vitória que o pai Bolsonaro tinha obtido da Globo naquele noticiário do Jornal Nacional, envolvendo o nome do presidente da República, num depoimento lá meio fajuta de um porteiro do condomínio em que vive a família presidencial. E agora está ameaçado de cassação de seu mandato. Sim, vão em cima dele e vão realmente cassar o seu mandato, tal como ocorreu quando ele perdeu a indicação no Senado para ser embaixador nos Estados Unidos. Atentemos bem para o raciocínio desse rapaz, rapazinho de 35 anos de idade, e que ainda é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ia ser, mas não foi, embaixador dos Estados Unidos, porque o Senado reagiu àquela tentação autoritária do pai. E ele agora faz brincadeirinhas até com o filho do presidente eleito da Argentina, o Alberto Fernandes. O que motivou? Um solene protesto do presidente Macri, que, aliás, é amigo de seu pai. O Macri, o governo Macri, protestou contra o envolvimento do filho no ataque repugnante do deputado ao filho do presidente eleito. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores. Olha aí, ele parece que aprendeu isso em algum livro de história, em algum manual de história, dizendo que, se referindo à época de 1960, agora quem é que está sequestrando gente aqui no Brasil para justificar a adoção do AI-5? Execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5. Pois é, está aí o AI-5, ele defendendo o AI-5. Agora diz ele que isso seria uma forma de o Estado brasileiro se preparar e se defender de uma possível erupção social, como ocorreu no Equador e no Chile. E só não ocorreu na Argentina, porque o povo foi mais inteligente e elegeu uma chapa realmente progressista para governar a Argentina. Agora, o Eduardo não entendeu nada do que se passou, tanto no Equador, quanto no Chile, como na Argentina. No Equador, por exemplo, o presidente recorreu às Forças Armadas e não adiantou nada. Implantou lá o estado de exceção com todos os poderes praticamente do AI-5. E, no entanto, foi obrigado a revogar aquele decreto, porque a população estava exaltada na rua, a ponto de o presidente Lenin Moreno ter de transferir a capital, que é Quito, para a cidade de Guayaquil, que é uma cidade mais conservadora, onde ele teria algum tipo de segurança, mas mesmo assim ele teve de voltar para Quito. E resultado, teve de revogar o decreto, porque do contrário iria tudo por água abaixo, como acabou indo no Chile também. No Chile, o que aconteceu? O Sebastião Pinheira, também surpreendido por aquela erupção, por aquele estampido, aquela explosão social, aquela comoção, o presidente recorreu aos militares, entregou o país aos militares e houve até toque de recolher. O que é toque de recolher? É obrigar os cidadãos a não sair de casa desde 7 horas da noite até 7 horas da manhã seguinte. E o que aconteceu? O Pinheira foi obrigado também a revogar esta medida de toque de recolher, porque os militares estavam abusando. Já se havia, inclusive, denúncias de desaparecimentos de presos políticos que chegaram
o total desses presos a mais de 7 mil. 247 crianças. Foi isso que aconteceu no Chile. Só que o presidente da República foi obrigado a voltar atrás. Isso o Eduardo Bolsonaro não entende. Que não foi uma manobra da esquerda, porque a esquerda não tem esse poder, coitada. A esquerda ela é desarticulada, por ser libertária. Cada um de seus líderes pensa uma coisa, outro pensa outra. Não tem essa unidade de ação para agir. Aquilo foi uma explosão espontânea do povo. Só que o Bolsonaro, o Eduardo, não entendeu. E eu acho que o pai também não entendeu muito. E agora o que vai acontecer? Vão em cima do mandato do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, porque ainda não podem atingir o pai propondo o seu impeachment. Vamos ver o que pode acontecer com o nosso deputado Eduardo Bolsonaro, ainda que ele tenha a maior votação da história do país como deputado federal. Congresso, partidos e STF reagem à ameaça autoritária de filho de Bolsonaro. Eduardo diz que se esquerda radicalizar, resposta pode ser um novo AI-5. Resultado foi que a Globo, que tinha perdido aquela parada para o Bolsonaro, naquela notícia fajuta do depoimento do porteiro que queria comprometer, ou ainda não comprometeu o Bolsonaro na morte da Marielle Franco e de seu motorista Anderson. O próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que anunciou o possível envio do caso do Eduardo Bolsonaro para o Conselho de Ética. Ele disse que o deputado fez a apologia reiterada a instituições da ditadura. E isso é passível de punição, que significa cassação do mandato, pelas ferramentas de que detém as instituições democráticas. Isso é só o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que a gente sabe que conhece e representa o Centrão, não é? Aquele grande partido informal da Câmara dos Deputados, mas que tem sempre a maioria a seu favor. E ele conseguiu, o Eduardinho conseguiu fazer isso, colocar todo mundo contra ele. E agora? Vai ficar sem mandato, coitado. Vai ficar falando sozinho, não adianta ele assolar aquelas matilhas e aquelas milícias digitais.